Antigamente, escrevíamos em diários, escrevíamos cartas, escrevíamos livros, mas principalmente em diários. E escondíamos em lugares para que ninguém pudesse achar, para ninguém acessar nossa mente, para ninguém ler nossos pensamentos, nossas intenções. Era tudo sigiloso. Hoje escrevemos e compartilhamos tudo isso nas redes sociais e se ninguém vê, se ninguém ouve, nos sentimos excluídos. Cá estamos nós. Eu quero abrir esse vídeo com duas frases. A primeira frase é do Joe Goldberg, da série You. É uma série muito controversa. Ele é um personagem muito maluco, psicologicamente falando, mas ele tem uma frase que eu levo sempre comigo. Em um episódio, ele fala o seguinte: quanto mais você se aproxima de uma pessoa, mais você descobre e percebe o quão humana essa pessoa é. E outra frase de Robert Greene, no livro A Arte da Sedução. Ele fala que o mistério é a alma da sedução. Eu quero começar esse vídeo com essas duas frases para poder falar um pouco sobre algo que eu tenho vivenciado e sobre um vídeo também que eu vi na internet. Quando o Robert Greene fala que o mistério é a alma da sedução, ele quer dizer que para poder manter aquela chama da paixão acesa, nós precisamos ser misteriosos de vez em quando. Nós precisamos basicamente brincar com as emoções da pessoa. Quer dizer, não vamos usar essa palavra brincar porque isso é muito antiético. Mas esse livro usa esse tipo de linguagem. Então vamos nos adaptar. Vamos adaptar essa linguagem para uma linguagem mais simples e mais leve. Basicamente, quando nós conhecemos uma pessoa, nós queremos, porque queremos, conhecer e conhecer mais profundamente aquela pessoa. Nós queremos conversar com ela a todo momento, a todo tempo. Nós queremos nos envolver na vida dessa pessoa. Só que a partir do momento que nos envolvemos e conhecemos demais, meio que a paixão vai perdendo o sentido, a paixão vai diminuindo, justamente porque cai na familiaridade. E aí que ele entra com essa frase, que o mistério é a alma da sedução. Ou seja, basicamente você dá um pouco e tira, você se expõe e depois você some. Isso também ele fala no livro As 48 Leis do Poder, que é use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Ou seja, meio que você se ausenta uma vez e outra. E isso é muito forte, isso é muito poderoso. Quando você conhece uma pessoa e você não se entrega por completo, você sempre deixa a pessoa com gosto de quero mais. Por exemplo, quando você está assistindo uma série e no último episódio tem um gancho, tem um gatilho de antecipação que eles usam para poder você ficar ansioso para o próximo capítulo. Essas pessoas entendem como funciona um ser humano, então eles deixam esses gatilhos para que possa ativar essas emoções na gente. E com isso em mente, eu tenho vivenciado isso nos últimos dias. Eu tenho observado que quando uma pessoa está distante, isso é muito emocionante, isso é muito bom, é muito prazeroso, sabe? Quando você conversa com um amigo, assim, à distância, quando você tem uma paixão em que você não sabe tudo sobre aquela pessoa, em que você quer saber o que ela está fazendo no momento e você não sabe, você não é saciado por aquilo que você quer no momento. Então, isso mantém tudo aceso, essa superficialidade. É o que estamos vivendo atualmente. Esse é o estado dos relacionamentos atuais. Quer dizer, não vou dizer atuais porque isso é muito clichê. Isso sempre existiu, mas hoje está mais forte. Então, é certo, quando você meio que é muito superficial, isso pode durar e dura por muito tempo.
Os relacionamentos antigamente, eles não envolviam muito toque, não envolviam muito o acasalamento, era algo mais emocional, digamos assim, era algo distante. O pai sempre era muito duro e não deixava o homem chegar muito perto da mulher, ou entregava a mulher só quando ele fizesse uma promessa e cumprisse, quando chegava a determinado tempo, ou fizessem um acordo. Então, sempre tinha muito isso. E os livros de romance, alguns têm um final feliz, que os dois se encontram e os dois se casam, mas muitos deles também, as pessoas não se encontram, as pessoas não se casam, não tem um final feliz. E outros que o relacionamento não envolve beijo, não envolve nada disso, eles não se envolvem, é tudo muito distante. Eles escrevem cartas, eles sonham um com o outro, eles se veem uma vez aqui, outra acolá. Pode estar em um cenário de guerra, de crise econômica, então os dois estão vivenciando conflitos no mundo deles, sabe? E eles não podem se ver, não podem se tocar. Por exemplo, como Romeu e Julieta era um relacionamento proibido. As famílias, se eu não me engano, estavam em guerra, eram inimigas. E aí isso era difícil, ou seja, essa distância, essa sensação de ser algo proibido é o que deixava tudo muito mais emocionante. Então isso é muito apaixonante, isso é muito poderoso, é muito prazeroso, sabe? Isso tudo mantém as pessoas conectadas. Só que voltando à frase do Joe Goldberg, eu acho que essa é a pronúncia certa. Quando você, quanto mais você se aproxima de uma pessoa, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você percebe o quão humana ela é. E aí que eu diria que começa o amor, ou pelo menos o amor bíblico. O amor bíblico não está baseado em paixão, em sentimentos muito fortes. Está baseado no respeito, no cuidado, no carinho. E tudo isso vem muito depois da paixão. Quando a paixão passa e você começa a ver a pessoa como ela realmente é, e ainda assim você se esforça para poder manter o relacionamento, e ainda assim você conhece a pessoa como ela realmente é, a fase da fantasia passa e você vê os defeitos daquele ser humano, ainda assim você escolhe por si mesmo agir de determinada forma, respeitando a outra pessoa e buscando compreender e aceitá-la da forma que ela é. Então é aí que começa o amor verdadeiro. E para poder você amar uma pessoa, conhecer uma pessoa, você precisa dessa fase em que não há paixão, que não há aquele sentimento forte. É aí que você conhece a pessoa, é aí que você sabe como ela realmente é. Carl Gustav Jung, um psicólogo muito famoso, ele fala muito sobre isso, sobre a questão da ânima, do ânimos e da sombra. Quando você enfrenta a sua ânima e o seu ânimos, aquela aquele sexo interior que há em você, aquele sexo oposto, quando você se conecta, quando você reconhece que há um lado masculino e feminino dentro de você, você se conecta com ele, você para de projetar isso nas outras pessoas, você para de buscar isso em outras pessoas. E aí, quando você conhece uma pessoa, você vê ela da forma que ela realmente é, sem fantasiar, sem, sem projetar nada. Então, por mais que seja gostoso, sabe? Você sentir aquela paixão. E que paixão é essa? É tudo aquilo que vem do mistério, da incompreensão, da ausência, da distância. Isso é muito bom. Mas se você quer ter um relacionamento firme, um relacionamento saudável e forte, você tem que conhecer a pessoa. E aí que tudo fica muito chato, sabe? Quando você não vê aquele amigo com muita frequência, quando você não conhece os hábitos, quando você não tem conhecimento dos comportamentos daquela pessoa, é muito bom. Você ama ela daquela forma, ou melhor, você não ama, você projeta. E aí, quando você conhece aquela pessoa, quando você começa a conviver com ela e vê os defeitos, defeitos esses que são gerais nos seres humanos, é isso que faz você ver a pessoa como ela realmente é. Aí você pensa,
Cara, essa pessoa é tão defeituosa, essa pessoa é tão humana, e agora eu não sinto mais aquele fogo por essa pessoa. O que eu vou fazer? Aí você cai na real e vê que tudo que você imaginou, tudo que você sentiu no começo foi embora. Agora o que resta é a realidade. Então, se você quer ter um relacionamento superficial, se você quer manter as coisas boas, intensas, é só se manter distante. É só usar o mistério para seduzir. É só usar a ausência para manter o respeito e a honra. Mas se você realmente quer conhecer uma pessoa e quer ter um casamento, uma amizade forte, algo robusto, sabe? Então você tem que conhecer a pessoa. Você tem que saber. Você tem que ver a pessoa falhando. Você não tem que ver ela acertando sempre. Você tem que ver ela falhando. Coloque um problema, uma situação frustrante. Robert Greene também fala muito isso nas Leis da Natureza Humana, que é outro livro dele. Então, quando você vê a pessoa em uma situação que ela está ansiosa ou triste, simplesmente deixa a pessoa se mostrar. E aí você vai ver como ela realmente é. Colocando problemas, desafios, conflitos. Se aproxime, vê como ela trata os familiares, os amigos. Outra coisa muito louca que eu vi em uma série também, na série Scorpion. Se você quer analisar uma pessoa, ver se ela é muito agressiva ou muito leve, sabe, doce, e simplesmente ver como ela come, como ela descasca uma fruta. Se ela vai pegar uma faca, se ela vai tirar a, a capa, a casca de forma paciente, ou se ela vai simplesmente meter a mão. Por exemplo, uma tangerina. Isso não sei se é comprovado cientificamente, mas é interessante. Então é isso. Só queria falar um pouco sobre isso. Não para ajudar outras pessoas, né? Esse não é o meu primeiro objetivo. Meu primeiro objetivo é simplesmente clarear minha mente. E finalizando o vídeo com isso que eu comecei falando, né? Que é sobre a escrita. Antigamente a gente escrevia bastante em diários, em livros e tudo mais, as ideias, os pensamentos. E hoje, finalizando o vídeo, a gente clareia as coisas, a gente consolida o aprendizado simplesmente explicando em um vídeo ou ensinando alguém. Então, isso é o que eu queria passar. Simplesmente para clarear minha mente, consolidar o que eu tenho estudado, o que eu tenho aprendido e minhas reflexões. Basicamente é isso. Eu creio que esse vídeo vai ter pouco alcance, porque ele é um vídeo muito denso, muito profundo, mas seja o que for para ser, será. É isso, falou.